Penteado, do programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu quero esclarecer uma dúvida que está surgindo muita confusão entre três termos que existem no mundo esotérico, no mundo espiritualista, e que é o Anel Illuminati aqui, que causam assim uma confusão, que é gnosticismo, agnosticismo e gnoses. A gnosis, ela foi fundada pelo Samael Aun Weor, um colombiano, falecido aí em 1977, quer dizer, bem recentemente, que falava de viagem astral, chakras, transmutação sexual, que é a transformação da libido sexual em uma força energética, mental, criativa, espiritual, a cristificação, que é você desenvolver o Cristo dentro de você, etc. Então tem elementos do cristianismo, tem elementos da filosofia grega, tem elementos da Blavatsky, do hinduísmo, tá? Tem esse tipo de coisa. Esse é o Gnosis. Existe uma sociedade de Gnosis, aí ela é bastante grande no Brasil, tem Gnosis online, vídeos na YouTube sobre Gnosis e tudo mais, tá? Mas não é disso que eu vou falar. Existe também o agnosticismo, que o agnosticismo significa uma postura basicamente do Immanuel Kant, o filósofo, em que você acredita que é o não conhecer. É diferente de você ser ateu, que dizer que Deus não existe categoricamente, como fazem os comunistas. Os agnósticos, eles acreditam que não há provas. Isso me parece bastante sensato, de que Deus existe nem que Deus não existe. Você não observa no mundo um lugar onde tem Deus, ou um ponto no espaço onde tem Deus, ou você não ouve Deus falando alto. Então você fala assim, então Deus não existe nem inexiste. Eu não tenho certeza da existência de Deus ou da inexistência de Deus. Kant falava isso, que o método, vamos dizer, científico, né, não mostra para você isso é verdade ou isso é mentira. Por exemplo, eu posso dizer assim, não existe elefante cor-de-rosa, eu tenho certeza disso, porque está provado. Mas existe elefante cinza, porque eu tenho a prova, eu já vi. Então, por exemplo, como Deus não é nem o elefante cor-de-rosa, que eu tenho certeza que não existe, nem o elefante cinza, que eu tenho certeza que existe, ele fica como interrogação. Então você é um agnóstico, você é uma pessoa que prefere pôr esse assunto de Deus de lado e viver sua vida sem negar, sem ser ateu, porque o ateu está negando, e sem confirmar como crente que tem certeza que viu, que acredita, que sabe que aquilo é a palavra de Deus, etc. E o agnóstico fala assim, no mundo material não existe nenhuma indicação da existência dessa entidade. E tem uma terceira coisa com a qual eu me identifico muito, que é o gnosticismo. O gnosticismo é basicamente a doutrina segundo a qual existem dois deuses. Existe o Deus Criador do universo, o Deus elevadíssimo, o Altíssimo, e existe um chamado Demiurgo, que é o Criador da vida na Terra, do ser humano, dos animais. Seria um Criador inferior, o que justificaria por que o mundo é mau ou imperfeito, já que o Deus Criador seria mau e imperfeito, diferente do Deus Supremo, né? Essa doutrina teve muita força no primeiro século depois de Cristo, né? Existiam as seitas gnósticas, né, que competiam com o que seria depois o catolicismo, né? Então lá em Roma tal, tinham esses gnósticos que acreditavam que Deus tinha dois. Tinha o Deus Criador do universo, amantíssimo, boníssimo, e teria o Deus inferior, que seria o Demiurgo, criador da nossa vida, dessa nossa vida imperfeita, sofredora, etc. E que Jesus seria uma partícula do Altíssimo, a ponto de que os gnósticos acreditavam que ele não tinha um corpo físico real, que ele não era uma pessoa, que ele era simplesmente uma fagulha de Deus, e que só aqueles que tinham a centelha divina do Altíssimo poderiam ser salvos. Não eram todos os humanos que podiam ser resgatados dessa condição miserável. Eles acreditavam, os gnósticos acreditavam que alguns humanos só, algumas pessoas só
tinham a condição de voltar ao Divino Altíssimo, que os outros eram só resultado desse lodo criado pelo demiurgo, pelo Deus inferior. Então muitos humanos não seriam nem capazes de salvação ou de evolução. Quem pregou muito isso foi o Marcião, tá? Esse Marcião de Sino, eu não lembro o nome da cidade dele, ele era turco. Ele nasceu assim, umas décadas depois do Cristo falecer. Ele foi um dos primeiros bispos, ele fez uma grande doação para a igreja primitiva. Mas quando ele veio com essas ideias, ele foi expulso e chegaram a devolver o dinheiro para ele. E caluniar a pessoa dele, dizendo que ele tinha deflorado uma virgem e jogado essa virgem em desgraça. Hoje em dia, a gente sabe que provavelmente o que aconteceu é que o Marcião, essa virgem deflorada, seria o cristianismo, seria a tentação, a tendência dele a sujar, estragar o cristianismo com as suas ideias, né? Evidentemente que quem falava isso são os cristãos, vamos dizer, oficiais, que depois seria a Igreja Católica, ou até a Igreja Ortodoxa, aquela igreja cristã predominante, né? Antes da cisão do catolicismo e da ortodoxia. Mas assim, por exemplo, você já tinha uma igreja oficial que mandava e tinha as heresias. Então, uma das primeiras heresias que surgiu foi o gnosticismo. Essa ideia de que Deus é mau, o Deus pelo menos que é mau e o ser humano vive na miséria porque esse Deus realmente foi cruel ao criar o mundo. O imperfeito, o incapaz, né? Isso aparece naquele evangelho apócrifo de Judas, em que Jesus fala, né, é obviamente gnóstico, ele fala assim, os apóstolos estão orando, e aí Jesus fala assim, para quem orais, né, ele ri, Jesus ri da cara deles, fala assim, vocês oram pro Deus que criou esse mundo, ou pro Deus Altíssimo? Porque se vocês estão orando pro demiurgo, vocês são uns trouxas, porque o demiurgo não vale nada, o Deus inferior. Seria mais ou menos isso, e que aí ele teria pedido para Judas traí-lo, né, propositalmente, para libertá-lo dessa forma material miserável, né? Seria desejo de Jesus morrer o quanto antes, né, nessa visão gnóstica. Então, por exemplo, né, também existiam outros tipos de gnósticos, existiam os valentinianos, que tinha um negócio confuso, que existiam 30 eras, e que uma dessas criaturas, um desses líderes, dessas deuses, vamos dizer, dessa era, que era uma tal de Sofia, caiu em tentação, ou errou, e acabou criando um mundo material inferior, e que aí era o objetivo de todos era voltar ao Deus amantíssimo, porque a Sofia era o demiurgo. Depois existiam também os setianos, que falavam que o terceiro filho de Adão e Eva era Abel, Caim e Set, e que o Set seria o mais elevado dos três, o fundador da humanidade, entendeu? E não eles tinham um culto a essa imagem. Eu não lembro muito bem como é que é a história, mas basicamente o marcianismo, que não tem nada a ver com o planeta Marte, é o marciano, tá? Esse marcianismo era a seita gnóstica mais forte. A gente não sabe dizer quantos membros tinha, porque a gente está falando de 100 anos depois de Cristo, lá no Império Romano, ainda na ilegalidade. Então a gente não sabe dizer como que funcionou. E depois aquilo logo já foi colocado como heresia. Mais ou menos quando Marcião morreu, lá pelo ano 140 depois de Cristo, já começou a perseguição. Então esse culto foi destruído, esses livros foram queimados. A gente tem poucos exemplares de evangelhos gnósticos, né? Então isso é gnosticismo, né? É basicamente a crença de que Deus é mau, ou pelo menos esse Deus que nos criou é mau, e que haveria talvez um outro, né? É curioso como isso aparece, por exemplo, no Jean Valjean. Ele fala esse tipo de coisa, que existem dois deuses, o demiurgo e o Deus amantíssimo, e aparece, né? Já, às vezes isso aí resvala quase num satanismo, no caso do Lars von Trier, o diretor dinamarquês, né?
quando ele fez um filme em que aparecia uma mulher que vai, eu não me lembro se ele chamava-se Inferno, acho que é Inferno o título do filme, em que o Lars von Trier ele tem essas ideias demiúrgicas, gnósticas. Então ele fala que, por exemplo, aparece um animal, né? E ele fala assim, o caos reina na natureza. Quer dizer, se a natureza ela é toda violência, se a natureza é toda predador e vítima, se a natureza é toda maldade. Ele mostra uma cena nesse filme em que uma águia pega cai um passarinho no chão, e a águia vai lá e perfura o passarinho e come, né, o bebezinho, né? Então mostrando que a natureza não tem piedade, que a natureza é a pura lei do mais forte, que isso acaba valendo para os seres humanos também, né? De que na verdade você não vê o bem triunfar, você vê a corrupção triunfar, a maldade triunfar, o egoísmo vencer, né? As pessoas boas geralmente não são recompensadas em vida, né? Então ele fala assim, o caos reina, né? E tem um outro momento que ele fala assim, a natureza é o útero de Satã, né? E, embora assim, se ele fosse totalmente demiúrgico, né? Oh meu Deus, estou com demiúrgico. Se ele fosse totalmente agnóstico, né? Seria mais correto dizer que a natureza é o útero da maldade do deus demiurgo, ou do demiurgo, porque existiria um deus inferior que parece que se diverte com o sofrimento das criaturas, né? Então isso seria o gnosticismo, seria você achar que esse deus, pelo menos que fez a terra, né, não seria um deus de amor, seria basicamente isso, né? Que fez essa nossa vida, essa nossa forma, ele não seria um deus de amor, ele seria um deus cruel, e que talvez exista um deus bom, amoroso lá em cima, mas que não está participando, que talvez não estivesse nem ciente disso daí. Também tem isso um pouco na cultura africana, né? Porque, por exemplo, Exu controla o mundo no candomblé, né? Ele é o mensageiro, tal, ele que está ciente de tudo, e está o Olorum lá no céu meio que por fora, né? Só ouvindo o que Exu diz para ele, como sendo a verdade. Então isso também, a cultura africana também tem um pouco dessa coisa gnóstica, se a gente for pensar, porque existe um Deus criador, mas ele não está aqui embaixo olhando, né? Ele não está interferindo. Ele deixa para o filho dele, o Exu, né? Que seria mais ou menos um filho até caçula, favorito dele, o Exu como divindade, tá? Na cultura afro, não os Exus como na Umbanda. Tomar conta da humanidade e acaba deixando carta branca, e aí vira o que vira, né? Ele aceita presentes e entende a maldade humana e meio que não interfere, né? Então existe a confidência. Então vamos pensar, gnose do Samael Aumon, agnosticismo, que é um conceito de Kant, de que não há como provar que Deus existe ou não existe, diferente do ateísmo, e existe o gnosticismo, que é essa seita herética para o cristianismo, de que existem dois deuses, o demiurgo e o Criador Supremo, sendo que o demiurgo que criou a humanidade e a Terra não seria bondoso. Tá bom? Tá esclarecido? Espero que no futuro, quando as pessoas me falarem de gnoses, gnosticismo, elas não confundam alhos com bugalhos, tá bom? Eu falo isso, espero que tenha sido claro, espero ter ajudado vocês, ok? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, e Namastê.